Você sabia do porquê 98% das pessoas fracassarem nas apostas esportivas? Sei que você deve ter visto um monte de vídeo falando sobre isso, mas eu tenho certeza de uma coisa, que vocês nunca viram até o dia de hoje alguém falar deste porquê com tanta profundidade. Esqueça essa coisa de controle emocional, que é importante, e nós vamos abordar sobre isso e muito mais sob uma ótica inédita que ninguém no mundo, olha o que eu estou dizendo, no mundo das apostas esportivas jamais disse na sua cara. Olá, seguidor, seguidora, você que chega agora ao nosso canal, para quem não me conhece, eu sou o Mestre Chau, trade esportivo e também cofundador do projeto Greenzaço, agora Greenzaço Holding, tá? Muito tempo, quase não tenho feito vídeos no canal e a galera tem cobrado muito, mas neste vídeo, além de eu mostrar para vocês o porquê de 98% fracassar, ou seja, o verdadeiro porquê, nós vamos aqui tratar não no efeito, que é o maior erro que todo mundo comete, mas sim na causa. E aí eu tenho certeza que após esse vídeo, só com os insights que eu vou passar aqui para você, você vai sair outra pessoa, beleza? Então, um dos motivos da maioria fracassar nas apostas esportivas é porque as pessoas trabalham somente com o seu lado emocional, sem saber como é que isso se dá e como lidar com isso, na ganância e também falta de profissionalismo. Tá? Então, se nós unirmos aqui, na verdade, é um amadorismo em tudo, um amadorismo de como lidar com a questão emocional, ou seja, com o seu mental. Segundo, como lidar com a ganância, não ter ambição, mas a ganância, porque o trade esportivo, as apostas esportivas, ele te dá, né? Inclusive eu já fiz vídeos aqui comparativos entre fundos imobiliários, criptomoedas, ações da Bolsa de Valores, com o nosso trade esportivo, nada a comparado, nem chegue perto. E olha que eu diversifico e aplico em todos esses outros que eu acabei de dizer aqui, tá? Então eu falo por conhecimento de causa, experiência própria, não é gogó de ouro não, tá certo? Então quando você aprende a lidar com esses três fatores, principalmente o lado da emoção, porque as pessoas muito falam para você tem que trabalhar o controle emocional, se tiver discutido com a esposa ou com alguém, nesse dia você não opera. O mito, né? Aquele mito, não pode operar o time que você torce. Eu opero direto pro meu Mengão e geralmente eu ganho muito mais dinheiro quando ele não ganha o jogo. Eu fico muito mais feliz. Eu amo o meu Mengão, meu Flamengo, mas eu amo o meu bolso muito mais. Então, quando você começa a quebrar essas crenças limitantes no trade esportivo e na vida como um todo, isso aí para você, na verdade, você tira de letra. Então, para que você tenha ideia, um dos principais motivos de você não saber lidar com o controle emocional, com as suas emoções no geral, que emoções são sentimentos, as emoções elas geralmente ocorrem de supetão, mas tem muitas emoções que são ali alimentadas por sentimentos durante meses, anos. Tá? E essas emoções elas ficam numa constante e você não consegue extirpá-la de você. Por isso que ela acaba se tornando, você acaba construindo um sentimento. Ou seja, a emoção e o sentimento, uma está ligada à outra. Não tem como você ter uma emoção e não ter um sentimento sobre aquilo, ou não ter um sentimento sem ter uma emoção. Tá? Então, uma coisa está ligada à outra. Então as pessoas, elas não trabalham com esse lado espiritual. E quando eu falo de lado espiritual, não estou falando de religiosidade. Esqueçam os dogmas. Eu, por um bom período da minha vida, praticamente a metade da minha vida, eu fui muito preso a dogmas, a religiosidade. Apesar de eu sempre ter tido um lado espiritual, uma espiritualidade. Você ter espiritualidade não quer dizer que você não crê em uma fonte criadora, o que você chama de Deus. Eu creio. Mas esqueça isso. O que eu quero dizer é você saber como funciona literalmente o seu corpo, o porquê de você estar aqui, o porquê de certas coisas acontecerem com você, né? E o porquê de você não conseguir compreender essas coisas. Então, os planos dos quais nós nos encontramos e nós já estivemos, né? Eu não vou entrar muito em detalhe. Então, o plano do qual nos encontramos hoje chamamos de plano físico. Existem algumas escalas, eu vou ver se eu coloco aqui uma escala simples para vocês, da questão espiritual. Independente, eu quero que você, que é muito religioso,
que você tire o bloqueio, abra sua mente, tá? E você ouça e faça uma reflexão. Eu aqui não estou dizendo que você tem que largar sua religião, não estou dizendo que você tem que deixar de fazer o que você faz, não. Eu estou te dando aqui uma outra ideia, uma outra verdade, e aí cabe a você depois fazer a sua reflexão, beleza? Então é o seguinte, nós temos o plano físico, mental e espiritual. A maioria das pessoas fracassa não só nas apostas esportivas, mas em tudo na vida, porque elas focam muito no plano físico. E é curioso, né? Porque a maioria dessas pessoas, essa maioria é religiosa, muito religiosa. Para ser mais exato, a maioria é cristã, né? Que acredita num Cristo, ou seja, em Yeshua, que vocês conhecem como Jesus. Mas ainda assim, essa maioria ela é medíocre. Basta ver o número de milionários, multimilionários e bilionários no mundo e o número de pessoas que passam dificuldade. Ou seja, 2% apenas das pessoas no planeta controlam toda a riqueza das outras 98%. E por que será? Porque eles tiram do pobre. São essas crenças limitantes que colocam na cabeça de vocês que o rico tira do pobre, que não sei quem tira de não sei quem. Então, isso tudo é um bloqueio que o sistema faz com que você acredite, para que justamente você não seja um concorrente desse próprio sistema, que você não desperte, tá? Então, todas essas crenças limitantes te bloqueiam, e esses bloqueios te causam emoções, e na maioria das vezes essas emoções negativas. E aí, por mais que você vá à igreja, por mais que você ore, por mais que você reze, por mais você não consegue desvencilhar disso, às vezes dá uma melhoradinha, porque você acaba tendo uma outra frequência, um estado de frequência, né, um estado de vibração diferente devido à religiosidade, mas como você não tem um conhecimento profundo e acha que espiritualidade é religião e são coisas totalmente distintas, tá? Apesar de se parecerem, mas não, são totalmente distintas, tanto no sentido literal da palavra, quanto na prática, tá? E principalmente na prática. Então, o que acontece? Você acaba sempre estando nesse looping, né? Nessa ciranda. Né? Nós normalmente já passamos por temos que passar por alguns loopings da vida, alguns altos e baixos, alguns percalços, que é uma das 7 leis universais, né? Que é a lei do ritmo, assim principalmente como a lei da causa e efeito, que chamam de karma, que na verdade karma não existe, o que existe é causa e efeito. Para ser mais exato, vamos colocar aqui uma linguagem cristã, né? Numa linguagem cristã, porque a causa e efeito é algo cientificamente comprovado, não é só gogó de ouro. Então tudo que eu falo é com base em ciência comprovada e empírica, tá? Cientificamente comprovada e empírica. Então o que acontece? As pessoas não têm um hábito de muitas coisas. Quando você trabalha e tem o conhecimento desses 3 planos físicos, que é o físico, mental e o espiritual, são mais planos, mas é para que você não fique muito confuso. Tá? E eu falo muito disso num curso gratuito que eu tenho no meu outro canal, que fala sobre conhecimento, história da humanidade, conhecimentos do universo, reprogramação mental, lei da atração. Eu explico lá num curso 100% gratuito, era pago, hoje o curso é 100% gratuito, que é de uma reprogramação mental. Tá? E também no meu livro, deixa eu pegar aqui para vocês, esse livro que eu lancei há pouco tempo, que é Despertar, não é? Despertar o seu Deus interior para libertar-se da Matrix. Tenho aqui praticamente quase 200, tem 200 e poucas páginas, onde aqui também eu explico muita coisa e eu tenho certeza que você irá despertar. Tá? Quando você lê o livro sem bloqueio, sem preconceito, de peito aberto, para tentar compreender, tenho certeza que você vai entender e vai começar ao menos a refletir de muita coisa que você acreditava até hoje, e que nesse livro eu venho aqui realmente despertar, acordar as pessoas do nosso livro. Tá? Vou colocar o link aí para quem quiser o nosso livro. Esse livro ainda não tem uma versão para e-book, mas eu vou lançá-lo. E tem um outro livro que eu vou dizer para vocês que eu uso muito, um tipo de técnica, que é justamente sempre quando eu vou fazer qualquer negócio, eu vou negociar
porque eu tenho os meus negócios offline também. Então, quando eu vou fazer alguma reunião de negócio para adquirir alguma coisa, quando eu vou operar, fazer umas apostas, eu sempre faço esse ritual. Assim como você escova os dentes todos os dias, não é? Assim como você toma banho ao menos uma vez por dia, mas todos os dias, isso tem que fazer parte da sua vida. Essa prática da meditação, a prática das técnicas, que é um e-book que eu vou mostrar aqui para vocês no final. Então, quando você começa a trabalhar, a fazer as apostas esportivas com base no... Você está no físico, nessa realidade que nós chamamos de 3D, tridimensional. Mas quando você começa a entender como funciona o plano mental e o plano espiritual, você então começa a usar as forças do universo, as forças que não é Deus, né? Você que tem essa força porque você é Deus. Exatamente. Você sabia que você é Deus? Exatamente, né? O reino de Deus está dentro de nós. Já diz, você gosta da Bíblia, em Lucas, ele diz que o reino está dentro de nós, tá? Não está fora. O seu templo é o seu corpo, não é fora, né? Não busque fora o que você tem dentro. Então isso nos faz de Deus co-criadores daquilo que nós desejamos. Quando você começa a eliminar essas crenças limitantes, né, que entender que você não tem que buscar Deus fora, que você é Deus que está dentro de você. Não estou dizendo que você não tem que acreditar em Deus, você tem que continuar crendo em Deus. Eu creio em Deus, eu creio na fonte, mas eu sei que eu sou um fractal dela, e por ser um fractal dela, eu sou ela mesma, tá? E por ser ela mesma, eu posso criar e fazer e conquistar tudo o que eu desejar. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, não é para isso, eu só quero que vocês tenham essa noção. Então, quando você tem essa noção, e todas as pessoas de sucesso no mundo, eu faço uma aposta com você, eles não falam isso que eu estou te dizendo. Muito raramente eles vão falar. Por quê? São segredos ocultos que eles não querem concorrência. Por isso que eles são bem-sucedidos. Por isso que a água do rio só corre para o mar. Quem tem dinheiro atrai mais dinheiro. Quem é pobre atrai mais pobreza. Porque é um estado de ser, é um estado de vibração. Tudo é uma questão de vibração. A ciência, a física quântica, comprovadamente já nos comprovou que nós somos feitos de luz e vibração. O átomo é luz e vibração. Tá? Então, tudo é feito do átomo, tudo tem átomo. Até um objeto físico, até esse microfone tem um átomo. O celular tem um átomo. Tudo. Nada não é inanimado. Vamos dizer assim, porque está parado ali, o meu mouse ele não tem energia. Tudo tem energia. E eu falo isso lá no meu curso gratuito de reprogramação mental e também no meu livro. Eu comprovo isso, e comprovadamente, tá? Você consegue hoje, existem ferramentas e máquinas para que você consiga ver essas energias, tá? Como tem a questão da dupla fenda, né? da questão do observador, né? Que quando aquilo que não é observado ainda está em ondas, energia em ondas de luz, em vibração, e que aquilo só se dá depois que você passa a observar, ou seja, a co-criar aquilo que você... Por isso que eu digo, nós somos deuses. Quando você passa a observar e passa a mentalizar, a co-criar, fazer um cinema mental daquela situação como se ela já tivesse acontecido, tá? Aquilo então passa a se tornar realidade, se materializa. Então, esse é um dos segredos de todas as pessoas bem-sucedidas do mundo. Não é o MBA que ele fez, não são as pós-graduações, os mestrados, os doutorados da vida, nada disso. Nada. Tem pessoas analfabetas que têm acesso a esses conhecimentos e são bem-sucedidas, tá? Porque inteligência não é instrução, né? E a vontade, ela suplanta muito mais do que a própria instrução e a própria inteligência, porque é ela que te move, te faz ir em frente e você atingir a meta e almejar aquilo que deseja, mesmo você sendo despreparado ou até iletrado, tá certo? Então, o que acontece? Quando você começa a compreender esses três estados físicos, esses três estados de consciência, físico, mental, espiritual, e você trabalhar aquilo que você quer conquistar, independente do que seja, até ganhar numa aposta esportiva, você trabalhar a questão metafísica, né? Porque o dinheiro é energia, o dinheiro é uma energia, então ele é algo metafísico. Por exemplo, vamos imaginar
pega um banco desses grandes aí, que eu não quero falar o nome, mas vamos pegar o maior banco brasileiro, privado, e você sabe qual é. Se hoje, de repente, todos os seus clientes resolverem falar assim, todos, sem exceção, eu nem tenho mais conta em banco físico, só banco digital, mas se você quiser, vamos fazer assim, ó, até digital mesmo, não importa. Vai falar assim, eu quero sacar todo o meu dinheiro, todo mundo. O banco não vai ter como te dar esse dinheiro espécie, porque esse dinheiro não existe, ele é virtual, é algo metafísico, ele está ali o número, mas não existe cédula suficiente para te não ter, o banco quebra, se todo mundo tirar o dinheiro ele quebra em menos de 24 horas. Seria interessante as pessoas fazerem isso, né, para acabar com os bancos, porque a gente não precisa deles para ter dinheiro para sobreviver, não precisa de banco. Então o que acontece? Ele é algo metafísico. Então, quando você começa a entender que o dinheiro é uma energia e que ele é bom e que você tem que saber lidar, utilizar as técnicas necessárias, certas, para que você entre na mesma frequência vibracional dessa energia, o nosso corpo, tudo vibra, nós somos energias, é comprovado. Para você ter ideia, cada célula do nosso corpo, ela tem, no mínimo, 0,7 volts. 0,7 volts. Você sabia disso? Que cada célula do seu corpo tem no mínimo, vai de 0, até 3 volts, mas na média 0,7 volts. Tá? Nós temos em torno de 35 bilhões de células no nosso corpo. Se você multiplica esse 0,7 volts por 35 bilhões de células, nós vamos ter em torno de 2,65 trilhões de volts. É isso que o seu corpo é, é isso que você é. Energia, você é uma eletricidade, você é uma bomba relógio, você é uma bomba atômica ambulante. Tá? Comprovadamente, o seu corpo, tá? 90%, 86% a 92% do nosso corpo é feito, sabe de quê? Ele é composto, sabe de quê? Do átomo, é claro, que não consegue se ver a luz, mas ele é composto de poeira estelar. O que sabe o que é poeira estelar? São os mesmos materiais, né, que compõem, ou seja, que são produzidos no Sol, uma estrela. Ou seja, uma estrela, quando ela surge, ela é feita de poeira estelar. Então você é uma estrela ambulante. Por isso que eu falo que nós somos deuses. Nós temos essa energia. Então, quando lá o Yeshua, que você conhece como Jesus, curava as pessoas, não era que ele curava as pessoas. Tá? Ele não tem esse poder em ninguém. O que tem é a gente de auto se curar. Mas tanto é que quando a pessoa se curava, ele falava, quem te curou foi a sua fé, que na verdade é o seu crer, a sua própria energia, os seus próprios 2,5 trilhões de volts do seu corpo, por você acreditar e dar a permissão da pessoa trocar essa energia, essa frequência com ela, tá? Faz com que você se curasse. Tá? E você pode se autocurar de qualquer coisa que se você quiser, a não ser que você não queira, mas se você quiser e ter o conhecimento, você usar esses 0,7 volts de cada célula, 2,65 trilhões de volts do seu corpo, você se autocura. Não é igreja, não é Deus, não é Yeshua, Jesus, é você que, com o seu pensamento positivo, utilizando as técnicas certas, você consegue então fazer com que essa energia seja em seu benefício e renovar as suas células. E ao renovar as suas células, normal e ordenadamente, automaticamente você mata qualquer vírus, qualquer tipo de enfermidade. Mas para isso você tem que ter as ferramentas certas, o conhecimento certo e aplicar. Então, tem um e-book meu aqui que eu elaborei de uma técnica que nós chamamos de FT Tapping, que foi disseminada, mas bem timidamente, a partir dos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, né, na área da psicologia. Então, é algo que é científico, né? Então, é como se fosse uma acupuntura, sem precisar usar agulhas, onde você, com as palavras certas, com base na física quântica, metafísica, e também dos 3 planos que eu te falei, que não basta apenas dizer qualquer palavra, vai ter que ser sempre com base na PNL, na física quântica e nos 3 planos de consciência. O físico, que nós encontramos agora, o mental e o espiritual. Então, você usando as palavras certas, você muda a sua realidade, você cria uma outra egrégora em torno de você, uma energia,
um campo energético que você é energia pura, onde você pode contar proteção, nada vai te atingir, atinge, mas você escorrega, mas não cai. É igual aqueles filmes de nave espacial que ele tem um campo de força, né? A pessoa tá lá com raio, joga o raio e o campo de força da nave lá da Jornada nas Estrelas tá ativado, né? Então não vai te acontecer nada. Então, se você sempre tiver alerta, sempre praticar o que tem que falar as palavras certas, não é? Primeira coisa de manhã quando acordar, não é falar com ninguém, não olhar celular, é aplicar essas técnicas. A primeira coisa antes de dormir é aplicar essas técnicas. E eu te garanto que em até 90 dias você muda. Primeiro vão começar a surgir ideias na sua cabeça, todas ao mesmo tempo, que você não sabe, que você vai pensar que está maluco, de tanta ideia que você tem que fazer alguma coisa, te sugerindo a fazer alguma coisa, a tomar uma atitude. Tá? Segundo, que você vai ver que aquelas questões que eram portas fechadas, elas vão começar a se abrir. Aqueles jogos que você aplicaram uma estratégia, que com todo mundo dá certo, mas quando era o seu jogo, dava uma diversidade no jogo, sempre na maioria dos seus jogos dá aquela diversidade, você toma head, quebra a banca. Então, esse é um dos segredos que eu tenho, que eu estou passando, revelando isso, que eu não até então não revelei isso para ninguém, estou revelando agora e falei, quem tem acesso a esses segredos, quem tem acesso a esses segredos não revela para ninguém. E eu estou revelando aqui. Então, nesse book, eu vou colocar aqui no primeiro comentário fixado, tá? O valor é menos de R$1 por dia para você ter valor único. Ah, pô, mas você está cobrando? Sim, eu estou cobrando porque uma das regras de você ter abundância, riqueza e sucesso é você fazer a caridade, mas de coração, é você ajudar quem precisa. Tá? E esse valor, percentual desses valores, é para ajudar pessoas e animais, por exemplo. Tá? Que, não sei se você, claro que vocês não sabem, mas a minha esposa é o que chamo de cuidadora de animais. Nós, mas particularmente ela, ajuda muitos animais. No cachorro, gato, todo tipo de animal. De rua. Tá? Então, eu sei que eu fazendo isso, sempre ajudando, eu vou ter mais abundância. Eu não faço por interesse, mas também porque eu gosto e me preocupo com os animais. Só que em casa são 7 gatos. Eu tenho 7 gatos e 2 cachorros na minha casa. Entendeu? E um dia eu vou fazer um vídeo mostrando um por um para vocês. Tá bom? Então, se vocês querem que eu me aprofunde mais nesse assunto, nesse segmento, de como na prática você poder lidar com tudo na sua vida, tá? Essa técnica não é só nas apostas esportivas, não. É tudo no seu relacionamento, com a família, no seu emprego, tudo. Então coloque aqui no comentário e eu vou fazer um vídeo aí para vocês, dando cada passo a passo, pelo menos cada item importante nós vamos ali abordar e dizer como na prática a gente pode atuar, aplicar isso para que no seu dia a dia você então tenha sucesso e faça parte desses 2% apenas de traders esportivos e 2% de pessoas que vivem em abundância. Tá? É isso aí. Gostou? Então dá aquele like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe. Ajude outras pessoas, porque esse vídeo aqui não só fala de trade esportivo, mas é um vídeo para ajudar as pessoas na vida como um todo. E eu conto com você para isso. Nos vemos no próximo vídeo. E você já sabe, quem já nos segue, que o Green, a luz, a abundância esteja com você.